Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando hoje o programa Estação da Luz aqui pela Web Rádio Estação da Luz, o programa Nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira, mas num clima de muita alegria e também de muita tristeza, porque ontem voltou ao plano espiritual, graças a Deus, pelo fenômeno da morte, o nosso irmão Isoldino Rezende de Moraes, mineiro, lá de Santa Luzia, amigo de Fuelde, que possibilitou a Web Rádio Estação da Luz estar funcionando em todo o planeta Terra, que foi através das indicações dele que nós chegamos a muitos e muitos palestrantes que jamais poderíamos pensar em trazer para a rádio. E esse é um preto de gratidão, que além de tudo que ele fez por nós durante 15 dias aqui, nos mostrando o seu amor, com a sua filha, com a sua família, todos os dias nós nos comunicávamos através do Bom Dia. Criei uma página justamente para o Bom Dia para Minas Gerais, de tantos amigos que fizemos ali, devido ao nosso irmão Isoldino Rezende, que há mais de 80 dias estava em uma cama hospitalar devido possivelmente ao coronavírus. Então, é com pesar, mas com muita alegria, porque com certeza cumpriu a sua missão, seus filhos e filhas, com netos e bisnetos, esposa, estão felizes porque ele cumpriu a missão com dignidade de um homem, um marido, um pai, um espírito, e agora um espírito, com certeza, trabalhando mais do que trabalhava quando estava aqui encarnado. Então, Senhor Amadeu, com essa notícia triste, mas ao mesmo tempo alegre, porque a gente sabe que a vida continua, né? Que a gente abre o nosso programa hoje, passando para você, para que o amigo possa dar continuidade ao nosso programa Nos Domínios da Mediunidade. Muito obrigado, senhor Amadeu. Bom dia, Tavares, meu querido irmão, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continue iluminando para que você encontre os recursos necessários, tenha as intuições. Bom dia, o Fuê do Quintal, que Deus o abençoe, meu querido. Que você encontre o discernimento necessário para dar prosseguimento a esse trabalho extraordinário. Bom dia também ao meu querido irmão Renato, que Deus o abençoe e proteja. Nossa querida irmã Francisca, que vamos fazer hoje um bom programa em nome de Jesus. Estamos aguardando também o nosso irmão Delcio, que deve entrar conosco em instantes. Como você disse, Tavares, realmente a gente sente, porque a nossa experiência encarnatória aqui, por uma contingência natural, a gente se prende muito às coisas materiais. E não seria diferente nos prendermos à família e aos amigos, né? Mas, certa vez, um irmão espiritual me disse, durante uma atividade mediúnica, que a gente confunde as coisas, né? Porque quando a gente reencarna e o espírito desperta no ato do nascimento, ele se apavora. E aí o choro, aquele desespero, porque tem toda uma gama de dificuldades a serem enfrentadas. Mas quando a gente retorna ao mundo espiritual, principalmente aqueles que conseguiram cumprir sua missão, aí é uma felicidade geral, tanto para ele que cumpriu a sua tarefa, mas principalmente para os irmãos e amigos que colaboraram para que a obra fosse executada. Portanto, ao nosso querido irmão, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continue envolvendo e que ele seja muitíssimo bem recebido, que a equipe espiritual do nosso irmão Bezerra de Menezes possa assisti-lo nesse retorno à verdadeira vida e que Deus o abençoe e proteja. E nós vamos iniciar o nosso programa de hoje fazendo a leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 130, onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, está em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração.
Seu apelo amoroso vibra no coração através de todos os séculos do cristianismo. Seu apelo compacta e é a turba de desesperados e oprimidos da terra. Não obstante, amorável o convite. É que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar aos objetos de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir da sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis no campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos cubra de bênção e paz. E como diz o nosso querido Tavares, aí eu relembro o nosso irmão João Maurácio de Góes, trabalhador da causa de Jesus, quando ele nos dizia que essa leitura preparatória é como se fosse colocarmos o tapete vermelho para o acesso aos irmãos espirituais que conduzem as nossas atividades. E aí passamos a palavra para o nosso querido irmão Renato, que ele possa fazer as nossas rogativas, pedindo proteção e auxílio e assistência necessária para que o nosso programa hoje transcorra num clima de harmonia e de paz e que possamos fazer um bom trabalho em teu nome, Senhor Jesus. É com você, Renato. Amado Mestre Jesus, estamos aqui novamente, Senhor, procurando transmitir mais um pouco do seu evangelho, da sua doutrina. Também, Senhor, estamos aqui para falar sobre o nosso irmão Bezerra de Menezes. Então, pedimos a sua proteção, Senhor, como sempre, para que nós possamos ter intuições, termos força suficiente para transmitir tudo de bom que esse Espírito maravilhoso nos ensinou. Agradecemos por tudo e que nós possamos ter paz de Espírito. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos oriente, nos dê paz hoje, amanhã e sempre. Maravilha, meu querido irmão. Iniciado o nosso programa nesse clima de harmonia e de paz, de pesar, naturalmente, mas como disse o nosso irmão Tavares, um programa voltado para falarmos sobre o nosso querido irmão Bezerra de Menezes e agradecer a Deus a feliz oportunidade da convivência com o nosso irmão Isaldino, que está retornando ao plano espiritual certamente, seus familiares e ele próprio estão em festa. Que Deus nos abençoe. E aí vamos ao Evangelho de Jesus, porque nos disse o irmão Bezerra de Menezes que todas as atividades na seara de Jesus devem ser precedidas por uma leitura do Evangelho e por uma prece intercessória. Assim como a conclusão de qualquer obra está no próprio Evangelho. Devemos agradecer a Deus pela execução da obra. Então, com a nossa irmã Francisca. Bom dia, minha querida. Que Deus abençoe e proteja. Seu microfone está fechado, minha querida. Abriu e fechou o microfone. Agora está pronto. Fechou de novo. Seu microfone agora. Fechou de novo. Está com raiva de você o microfone. Só clica nele agora está aberto. Está fechado. É o problema
Agora vai, minha querida, agora vai. Para mim está aberto. Pode tocar, agora chegou, está chegando. O senhor pode repetir o ponto do evangelho? Eu não encontrei aqui no meu. Eu não encontrei aqui o ponto do evangelho que o senhor falou. Então, deixa eu fazer a leitura. Eu faço a leitura, sem problema. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral. Odiar pai e mãe. No item 1. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. E o item 2. Aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Então, são essas as mensagens do Evangelho nesta manhã, em nome de Jesus. E aí, se a nossa irmã Francisca já está com o microfone em condições, que faça sua breve análise sobre o texto que acabamos de fazer a leitura. Por favor. Acho que a nossa... Eu acho, sempre que eu leio... Sim. Sempre que eu leio essa passagem, né, que não se deve odiar pai e mãe, é meio complicado quando a gente traz isso para a nossa vida, né? Quem é que vai odiar pai e mãe, né? Mas aí a gente entende, a gente vai e começa a tentar analisar com o nosso pequeno entendimento que tudo na nossa vida, em volta de nós, os nossos irmãos, no decorrer da nossa existência, são para nós uma espécie de... Como é que eu vou explicar isso aqui? Uma espécie de... né? A gente sempre está se voltando, olhando para o outro como se ele fosse o nosso próprio espelho. E o pai e a mãe é o nosso espelho. A gente está todo o tempo se espelhando no pai e na mãe. Então, quando a gente olha o Mestre Jesus falando de que quem não odiar pai e mãe, né, quem não, mesmo carregar a sua cruz, mesmo que não está apto para seguir. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Né, que a gente tenha que carregar os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, mas, acima de tudo, a gente tinha que demonstrar o nosso amor, o nosso respeito. E, para seguir o Mestre Jesus, a gente não podia carregar junto com nossos vícios diários. A gente tinha que estar livre, né? Tinha que estar limpo de pensamento, tinha que deixar as nossas cargas negativas para segui-lo, né? Para isso, a gente não tinha que ter nenhuma amarra, não tinha que ter nenhum sentimento de ódio, mas também não podia carregar na nossa bagagem, nossa sacola, um monte de pensamentos, um monte de atitudes, né? A gente tinha que estar com o nosso coração livre, a nossa mente livre de sentimentos. E assim até hoje, para que a gente possa seguir o Mestre Jesus, para a gente possa amar o nosso semelhante, é preciso que a gente se desligue um pouco de nós mesmos e nos conecte na paz do Mestre Jesus, para que a gente possa fazer alguma coisa de útil, deixando ódio, deixando os ressentimentos, as raivas. Eu entendo assim.
É exatamente isso. Mas chegou aí o nosso querido irmão Delcio. Bom dia, meu querido. Paz e luz com o Mestre Jesus. Bom dia, meu irmão Amadeu. Bom dia, dona Francisca, nosso irmão Renato Tavares e a todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. É sempre um prazer estar com vocês, né? E só como o Tavares disse aí, nós amanhecemos aí um pouco triste por saber da partida do nosso irmão Isoldino Rezende. Queremos deixar aí um forte abraço a todos os seus familiares com o desejo de forças. Não está chegando aqui. Nosso irmão, ele cumpriu o seu papel e eu devo a seu Isoldino esse encontro que eu tenho com vocês. Foi através de seu Isoldino que eu cheguei, através do Fuede eu cheguei através de Tavares e através de todos vocês da sala. Então, veja como é a família espiritual. Então, seu Isoldino, ele cumpriu bem o papel e que possa estar entre nós, né? Porque os espíritos já têm essa liberdade, já não está mais preso ao corpo, que ele possa nos inspirar no nosso trabalho, como sempre nos inspirou, quando encarnado que esteve. Fica aí o meu desejo de força para que a família continue seus projetos que ele iniciou aí. Um abraço a todos e a vida continua, né? Isso é caminho de nós todos, é a justiça divina interagindo entre nós. Perfeito. E aí, como você mesmo disse, ele fez pontes, não fez pontes para a eternidade, vai fazer agora, mas fez ponte entre nós. Maravilha. E aí eu passo para Renato fazer a conclusão do ponto evangélico de hoje, odiar pai e mãe, e no conceito, agradecendo a nossa irmã Francisca, que nos fez essa viagem aí pelos parâmetros morais, mas, na verdade, Jesus está dizendo que esse odiar pai e mãe significa amar mais a pai e mãe do que a ele. E aí o ensinamento dele é amar mais ao pai e depois amar mais a ele. Ok? É isso mesmo, Renato? É verdade, Amadeus. Olha, nós temos outra passagem muito interessante quando Jesus entra numa casa de uma criança que estava com muitos problemas de saúde. E nesse caso aí, a sua mãe foi até ele, naquele momento. Aí disse mesmo assim, aí aqueles que estavam ao lado da sua mãe, chegou para Jesus e disse, sua mãe está aí, com seu irmão. Aí ele disse, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? São todos aqueles que fazem a vontade do nosso Pai Celestial. Nesse outro caso, é muito interessante, porque nós espíritas temos um grau evolutivo. E poderemos estar numa situação de odiar nossos pais, nossos irmãos, mas através das reencarnações, a aproximação, através das reencarnações, nós chegaremos todos nós, ou todos aqueles que odeiam, para chegar a um ponto de felicidade, de amor, e nós chegaremos ao nosso Pai Celestial. Mais ou menos por aí. Realmente, que o que você disse, Amadeus, é certo, é correto. O que nossa irmã Francisca falou também, nós assimilamos, e nós continuaremos sempre buscando a melhor maneira possível o entendimento do Evangelho de Jesus. Olha quem está chegando conosco aí, o nosso querido irmão, fraterno, Alexandre Santos. Bom dia, meu querido. Bom dia, Amadeu, bom dia, Renato, bom dia, Delcio, bom dia, dona Francisca, bom dia, meu amigo Tavares, prazer estar aqui de novo com vocês. Ok, Alexandre, vamos com Jesus. Mas hoje o programa, a exemplo da semana passada, ou melhor, a exemplo de segunda-feira, a semana está sendo dedicada a esse espírito nobilíssimo, querido irmão Bezerra de Menezes. E eu gostaria de iniciar as nossas conversas contando causos acerca do irmão Bezerra de Menezes e reportando ao nosso querido irmão Ramiro Gama, que ele publicou, ou seja, ele idealizou e realizou
e publicou o livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Dando uma olhada ontem à noite, eu me encontrei com tantos casos bonitos que seria impossível a gente, em uma semana, contar todos, né? Mas aí eu vou me ater a alguns que nos parecem, assim, excepcionais. No cômputo geral, destacando entre aqueles outros, né? Então, o Ramiro Gamas, ele conta as suas primeiras experiências quando ouviu falar pela primeira vez em Bezerra de Menezes. Ele trabalhava na Central do Brasil, era jornalista também, trabalhava durante o dia, à noite era jornalista, e lá no jornal que ele trabalhava, tinha uma quantidade enorme de espíritas que já morejavam na Serra de Jesus. Mas ele, lá em Entre Rios, ou os Três Rios, no Rio de Janeiro, havia uma carência muito grande de escolas. Só tinha 2 escolas públicas e não atendia a demanda absolutamente. E aí foi feito um pedido ao governador do estado da Guanabara, que na época era Guanabara, né? E aí o governador sensibilizou-se e mandou que alguém encontrasse um prédio, uma casa, para que fizesse uma reforma e ali fosse criada uma escola. Aquilo encheu o Ramiro de felicidade. E foi lá o Ramires com outras pessoas, eu vou omitir os nomes para ganharmos tempo, aí descobriram um prédio numa esquina lá, que atenderia perfeitamente às necessidades. Era um prédio de 2 pavimentos, todas as salas eram grandes, atendia perfeitamente as necessidades de criar uma escola. E aí eles foram lá falar com o dono. E quando chegaram lá, o dono era espírita. Eles expuseram aquele projeto maravilhoso de construir ali uma escola e etc. E aí o irmão ouviu atenciosamente, e depois disse: lamento, me sensibiliza a preocupação de vocês, mas ali naquele local eu vou criar um centro espírita. Olha, aquilo foi ele disse que ia criar o Grupo Espírita Fé e Esperança. E aquilo foi uma ducha d'água, não, foi um tonel d'água em cima dos dois. Ficaram profundamente decepcionados. Mas o irmão profetizou uma coisa interessante. Chegou a dizer a Ramiro Gamas que ele não entenderia naquele momento, mas ele ia criar uma casa que era uma escola que seria a escola das almas, onde ia ensinar a moral, a caridade, o amor ao Cristo, e aí fez lá um relato. Mas, apesar de todas aquelas explicações, o Ramiro ficou preocupado, ficou decepcionado, em outras palavras. Muito bem. O tempo passa, aconteceram outras vezes, porque naquele dia o irmão, dono do prédio, disse que era um pedido de Bezerra de Menezes para construir ali, ou criar ali um centro espírita, uma escola das almas. E aí o que é que acontece? O tempo passa e aí é criado aquele centro espírita, e aí o Ramiro Gamas diz que passa por ali e se sente assim entristecido porque vê ali funcionando um centro espírita e não é escola. Mas, por incrível que pareça, termina ele, como foi predito, que ele certamente no futuro seria um daqueles que ali morejava, e acabou sendo, ele chegou a ser, inclusive, presidente do centro. Mas aí tem um fato que eu me reporto agora, que é da importância capital. Isso em 1831, se eu não estou enganado, o Ramiro Gamas vai com a família para uma fazenda no interior de Minas, e lá ele leva remédios homeopatas, porque era um instrumento, uma ferramenta que os espíritos usavam naquela época para assistir os necessitados, e nessa altura já era espírita, já aplicava passos, já fazia preleção evangélica, já estava integrado à Serra de Jesus, tendo como sustentação o irmão Bezerra de Menezes. Ele vai lá para aquela fazenda, e de repente começa a aplicar passo nas pessoas que aparecem, começa a orientar, distribuir remédio e tal, e aparece um homem numa situação desesperadora, pedindo assistência para a esposa dele, que está tendo uma criança, teve uma criança, mas ficou com problemas pós-partos e a iminência de morte, que estava com anemia e uma série de problemas mais, e aí pediu socorro, e o Ramiro Gamas foi lá com outro irmão. Lá na casa fizeram preces, aplicaram passes, não tinha outra coisa a dar a não ser água fluidificada, deram aquela medicação,
e pediram proteção ao irmão Bezerra e a Jesus. Voltaram para casa e ficaram preocupados porque surgiu um problema que ele denomina de primeiro susto. Surgiu um problema, e se aquela mulher morrer, depois que eles foram lá, fizeram aquelas pressas, aquelas coisas, certamente seriam levados às barras da polícia para justificar, porque poderiam entender que eles estavam fazendo curandeirismo e tinham contribuído para a morte da mulher. E aí, lá para a madrugada, alguém bate na porta, aí o susto foi maior, acordou toda a família, e quando chegam à porta, estava lá o marido da mulher, pedindo mais remédio, porque a mulher teve uma recuperação extraordinária, estava precisando de mais remédio. E aí correm os dois novamente lá para casa, e aí aplicam um passe, dão água frutificada, fazem mais preces e voltam felizes da vida. Conclusão da história, uma semana depois a mulher estava curada. E eles, agradecidos a Jesus pela feliz oportunidade, passado o susto, eles concluíram que, na verdade, foi o trabalho de Jesus através do irmão Bezerra de Menezes que acompanhava eles. Esse é mais um dos casos que Bezerra de Menezes induziu os irmãos a realizar aquilo que ele fez durante suas últimas experiências, desde que ele encontrou Jesus lá naquela árvore, no sicomoro, e Jesus pediu para jantar na casa dele, e a partir dali o convidou para fazer parte da pleide de seus discípulos e trabalhador. Foi Bezerra de Menezes, tem um livro muito interessante, o 13º Apóstolo, que já foi falado no programa anterior. Mas aí está facultada a palavra para os irmãos conversarem, porque eu estou falando mais do que o homem da cobra. Por favor. Ai, quem gostaria? Alexandre, você com esse seu sorriso largo aí, já quer falar. Amadeu, primeiramente, novamente, bom dia a todos, né? Essa história que você conta, Amadeu, é uma história muito bonita, né? Que fala principalmente do olhar que os espíritos, os bons espíritos têm por nós, né? Eu conheço essa história lá do livro do Ramiro Gama, e assim, primeiramente, negar, né, o aluguel de um prédio para uma escola onde na comunidade tem muitas crianças carentes, parece ser uma atitude pouco caridosa, né? Parece tanto que gerou, né, no Ramiro lá uma certa inquietude com relação ao senhor que se negou naquele momento a alugar aquele prédio. Mas o interessante é que, na verdade, os espíritos sabiam, os bons espíritos que estavam intuindo aquela atitude, sabiam que um centro espírita também é uma escola, né? Também é uma escola. E uma escola de almas, né? Uma escola dos espíritos, né? É uma escola fundamental para toda e qualquer localidade. Inclusive, na própria história contada pelo Ramiro, a solução foi dada de outra maneira, né? A escola acabou existindo. O estado da Guanabara acabou investindo numa escola, num outro prédio, e o prédio era até maior e melhor, né? Segundo o próprio Ramiro. Então, são essas coisas que a gente observa e que permeiam a atividade espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que mostra a diligência desse grande espírito com a humanidade, principalmente com o conjunto de espíritos que estão nas lutas reencarnatórias aqui no nosso país e no nosso planeta. E o Bezerra é um sinal de... Sempre onde Bezerra anda, sempre onde Bezerra atua, mesmo no campo espiritual, é sinal de uma farta sementeira que está sendo preparada ali para ser colhida lá na frente, né? Bezerra é interessantíssimo. Bezerra... Oi. Eu acho que tem alguém querendo falar, né? Eu encerro por aqui, viu, Amadeu? Essa minha intervenção, meu amigo. Ele está dizendo aí que já tem perguntas. Manda ver, Tavares. Jean de Felipe Camarão, Bezerra de Menezes, qual a relação dele com Chico Xavier na atual encarnação do médium?
Bom, muito bem. Eu vou passar essa bola para Renato falar que ele está muito introspectivo. Renato, qual foi a relação do irmão Bezerra de Menezes com Chico Xavier nessa encarnação que Chico teve agora? Por favor, meu irmão. A relação de Dr. Bezerra com o Chico Xavier, nós podemos entender na seguinte maneira. Um apreito de irmãos trabalhadores, como Bezerra de Menezes, como a Sheila, como Emmanuel, principalmente, que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Dr. Bezerra trabalha em qualquer canto, em qualquer lugar. Tanto com o Chico, ou como um Amadeu, um Alexandre, ou qualquer outro médium, ou qualquer outra pessoa. Então, a presença de Bezerra de Menezes é como um espírito que está sempre ajudando a transmitir o Evangelho de Jesus. Então, essa relação que tem Chico Xavier com Bezerra de Menezes são os dois que têm a mesma amplitude de conhecimento espiritual. Quer dizer, o Bezerra mais e o Chico a caminho. Então, com isso, se formando uma parceria entre os dois, está transmitido o Evangelho de Jesus. Se nós formos pegar em relação ao pretérito, nesse momento não importa. O importante é saber que ele é aquele Espírito maravilhoso que está sempre comunicando com a gente. Um fato muito interessante de Bezerra de Menezes com o Chico. Chico, nas suas pregações, nos seus trabalhos no Centro Espírita, começava a reunião, e essa reunião começava a chegar os mentores espirituais. Quando chegava Emmanuel, a equipe espiritual, os espíritos que estavam dentro do Centro Espírita, na reunião, quando avisava que Emmanuel estava chegando, todo mundo ficava calado. E Emmanuel se aproximava. Quando Bezerra de Menezes chegava e dizia, anunciavam que Dr. Bezerra estava chegando, então, em vez de todo mundo ficar calado, como ficaram quando Emmanuel entrou, todo mundo partiu para cima do Dr. Bezerra, pedindo uma ajuda aqui, pedindo uma ajuda ali, pedindo uma coisa, pedindo outra. E para Bezerra de Menezes chegar até o Chico, passava de 30 a 40 minutos. Olha aí o que é uma vida como um espírito desse, chamado Bezerra de Menezes. Maravilha! Antes de eu passar para o nosso irmão Décio, eu gostaria de me reportar a uma citação que você fez aí, Renato. O irmão Bezerra de Menezes, quando levado à Federação Espírita Brasileira para unir os espíritos, porque naquela época havia aquela discrepância entre os científicos e os religiosos, né? E ele conseguiu unir, ele instituiu a base da doutrina aqui na nossa terrinha, criando um estudo sistematizado, não, criando o estudo do Espiritismo no Livro dos Espíritos, o que hoje nós chamamos de estudo sistematizado com todas essas formalidades que temos hoje. Na sequência, ele criou também o estudo da mediunidade, que hoje nós chamamos de estudo da educação da mediunidade com esses formulários que nós temos. Do mundo espiritual, ele criou e orientou a evangelização infantil. Mas criou também o Pacto Áureo, que foi um marco nos anos 40, 45, que definiu as bases, as diretrizes do movimento espírita no Brasil. Criou o Pacto Áureo e continua orientando. Não é à toa que em todas as reuniões do Conselho Federativo da FEB, Divaldo presente, o irmão Bezerra de Menezes traz as orientações que norteiam o andamento do espiritismo no Brasil. Mas aí, respondendo a pergunta do nosso irmão, corroborando com o Renato, tem umas passagens bonitíssimas, belíssimas, de Chico Xavier. Chico Xavier tem aquele trabalho numa comunidade, que toda semana ele levava para lá
sopa e pão, água frutificada, e ia falar sobre as coisas de Jesus para aquele pessoal. Mas teve um período em que a coisa ficou difícil. Chegou o sábado, ele precisava ir, mas não tinha absolutamente nada, só tinha água. Ele encheu lá as ancôfaras d'água e levou. Quando chegou lá naquela comunidade pobre, a gente poderia hoje denominar, com essa linguagem não pejorativa, mas no sentido de definição para as pessoas entenderem, quando chegou lá naquela comunidade pobre, naquela favela, que as pessoas viram que ele não levava nada, só água, começaram a xingar, a reclamar, a maldizer, e ele ficou em verdadeiro desespero. Chico imediatamente se concentra, leva o pensamento a Jesus e pede ajuda para sair daquela situação, porque estava gerando um clima desagradável, algumas pessoas xingando, outras defendendo, porque toda semana ele estava ali levando o lenitivo para aquelas pessoas, e porque não estava levando naquele dia, porque não tinha, estava sendo, de certa forma, escorraçado. E aí, de repente, lá na frente, numa ponte, para um caminhão, o motorista desce e pergunta: quem é Chico Xavier? Aí, Chico, sou eu. Olha, já aqui tem um caminhão de alimentos que eu trago de São Paulo. Um empresário lá de São Paulo, que conheceu o Chico Xavier nas visitas que ele fazia lá a uma família amiga, de repente mandou um caminhão de alimentos para Chico. Aí Chico ficou preocupado, disse: mas quem mandou isso? Quem mandou você me procurar aqui? Isso foi um velhinho de roupas brancas, de bata e de barbas brancas, que estava lá no centro da cidade, lá no centro, e mandou lhe procurar aqui. Ou seja, Bezerra de Menezes, mais uma vez, cuidando, inclusive, não apenas da saúde do corpo e da alma, mas cuidando também da alimentação dos necessitados. É Bezerra de Menezes. Nosso irmão Nelson, você, por favor, meu querido. Muito bem, São Amadeu, muito bem a todos da sala. Eu definia, no meu entendimento, a questão de Chico e do Dr. Bezerra de Menezes com duas frases. A primeira dizendo: enquanto encarnados, foram dois homens de bem, e em espíritos, dois espíritos de luz. Porque aqui cumpriram sua missão, fazendo sempre o seu exercício de papel de cristão, de caridosos, né? Muito bem desempenhado. Agora, aqui em São Paulo, Amadeu e companheiros, nós também temos uma passagem interessante do Dr. Bezerra pela FEESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e que a história nos diz que quando o Centro Espírita Pedro e Paulo e o Instituto de Metapsíquica se juntaram e fundaram a federação, onde tiveram aí o seu primeiro presidente, o senhor Américo Montagnini. Mas a federação criada, ela ficou sem os seus devidos trabalhos, né? A sua diretoria não ia muito bem. Foi quando o Dr. Bezerra, que é um dos mentores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele trouxe a inspiração para que o comandante Edgar Armon, que era um homem de exército, fosse fazer uma visita à federação. E quando Edgar Armon adentra a federação, encontra com o presidente Américo Montagnini, que lhe pede para o auxiliar na disposição dos trabalhos da federação. O comandante Edgar Armon volta para casa com um camalhaço de papel debaixo do braço para estudar, e de repente ele volta com a resposta, e é o primeiro secretário-geral da Federação do Estado de São Paulo, uma espécie de presidente, porque ele assumiu todos os trabalhos, fundou a Escola de Aprendiz do Evangelho e deu andamentos a todos os trabalhos da FEESP, que é a Federação do Estado de São Paulo, intuída pelo irmão Bezerra de Menezes. Então, Bezerra tem lições imorredoras, Bezerra tem lições que não cabem no livro do Ramiro, que não cabem na nossa memória. Bezerra tem uma semana, como eu disse inicialmente na terça-feira, um programa, uma semana para falar de Bezerra é muito pouco, porque a história de Bezerra foi uma história cheia de glórias, cheia de virtudes, e que, quiçá, que todos nós possamos ter pelo menos um pouquinho dessa inspiração e dessa vontade de servir como o Dr. Bezerra serviu. Fica aí. É verdade, meu querido. Certa vez ele me contou uma história, quando eu trabalhava lá no Bezerra de Menezes, lá na casa, eu dirigia aquela casa, e muitas vezes
ele pedia para eu ir lá na casa do médium, na casa do irmão João Cecílio. E lá, ele vinha através do irmão Cecílio e a gente ficava batendo papo, uma intimidade de gente grande. Imagina esse cisco, como diz o irmão, como dizia o nosso irmão Chico Xavier, eu batendo papo com o irmão Bezerra de Menezes. Outras vezes era durante as viagens que a gente fazia para visitar as casas que ele criou, onde ele abriu aqueles campos de curas, por exemplo, no Ceará, em Jaguaretama, em Russas, em Fortim, Aracati, Itaparoroca, aqui na Paraíba, em Recife, em Jabotão dos Guararapes, em Canhotinho. E Renato era discípulo dessas viagens, não é isso mesmo, Renato? Viajamos muito, né? Acompanhando, e eu conversava muito, porque quando a gente chegava nas divisas dos estados, o irmão Bezerra de Menezes vinha, e aí o irmão Cecílio ligava o gravador e o irmão agradecia o trabalho que nós íamos fazer, o desprendimento da equipe, passava a palavra para o querido irmão Agostinho de Pona, mentor espiritual do estado do Rio Grande do Norte. O irmão Agostinho de Pona agradecia e prometia a sustentação, os trabalhos, e passava a equipe para o mentor do estado, no caso o padre Cícero, no Ceará, ou, dependendo de onde fosse, em Recife, para o nosso irmão Fabiano de Cristo. E aí a gente conversava, eu conversava muito com o irmão Bezerra, mas ele me contou um fato interessante. Teve uma encarnação, dessas encarnações dele, que ele veio na condição de preto. Ele era um preto velho. Ele brigava, ele lutava, ele defendia os escravos. Ele tinha uma liderança. E essa liderança dele acabou incomodando o senhor de escravos. E mandou pegar ele, botou no pelourinho e esqueceu. Esqueceu dele lá no pelourinho. Como era comum, o sujeito cometia alguma coisa grave e ficava lá no pelourinho. E ele ficou lá no pelourinho, esqueceram dele. Ficou dias. E aí ele desfaleceu. De fome e sede, amarrado no pelourinho. Em dado momento ele me diz que chegou o Mestre Jesus. O próprio Jesus foi buscá-lo. E aí o Mestre Jesus deu um pouquinho d'água a ele, depois deu um pedacinho de pão, pediu que ele tomasse a água, comesse o pão, se fortalecesse, porque havia chegado a hora de retornar à verdadeira vida. Ele recuperou a energia e seguiu com o Mestre Jesus. Ora, o sujeito ter a oportunidade de ser recebido pelo próprio Mestre Jesus, acho que dispensa qualquer comentário acerca do que ele fez e do que ele representa na causa do Mestre. Não é isso mesmo? Mas nós temos aí uma pergunta de Júnior, de Nova Parnamirim. Bom dia. Alguém sabe de outras encarnações de Bezerra de Menezes antes no Brasil? Muito bem. Eu não sei se Dona Francisca quer falar alguma coisa, aí a gente faz a giratória, vai até Alexandre. Alexandre, por favor. Ou Dona Francisca, um dos dois. Pois não, Dona Francisca? Eu acho que o microfone da Dona Francisca está fechado, ela não estamos ouvindo, né? Mas vai você, Alexandre, toca para frente e aí ela volta na sequência, né? Por favor. Tá bom, Amadeu. Vamos então tentar dialogar aqui com essa pergunta de Júnior, de Nova Parnamirim. Ele pergunta se alguém sabe de outra encarnação de Bezerra de Menezes antes do Brasil. Amadeu acabou falando de uma, né? acabou de falando de uma que aconteceu no próprio Brasil, mas nós temos notícias de outras encarnações de Bezerra, inclusive uma bíblica, né? Uma bíblica, quando Jesus passava no meio de uma multidão e de repente vê aquele senhor baixinho em cima da árvore, né? Que subiu ali para poder vê-lo, que Jesus chega para ele naquele momento e diz que ele Epa. Que ele... É porque eu estou escutando aqui um eco, Então ali se tratava de uma encarnação de Bezerra, certo?
Agora, o importante da gente dizer sobre Bezerra de Menezes é a grandiosidade desse espírito, né? Independente de encarnações que ele já teve, independente... É a gente falar da grandiosidade de um espírito que já muito se esforçou para se tornar um bom espírito, que é o caso do nosso querido Bezerra de Menezes. E aí, como o programa está destinado para falar daqueles casos dele lá no livro do Ramiro Amadeu, eu queria pedir aqui um pouquinho de tempo, pouco tempo mesmo, para falar de um caso que para mim é muito emblemático daquele livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que se trata de um dia em que Bezerra tinha passado o dia inteiro trabalhando. E aí, lembrando que quando Bezerra trabalhava como médico, né, no seu consultório, ele atendia mais gente de graça do que pagando, viu, gente? Bezerra não é à toa que ele é chamado de médico dos pobres. Então, naquele dia especificamente, ele tinha passado o dia inteiro atendendo principalmente mulheres. A maioria das pessoas que procuravam Bezerra aperreado eram mulheres desesperadas, com a incompreensão dos maridos, com a incompreensão dos filhos, com as dificuldades da vida. Então elas iam procurar Bezerra, diante das doenças dos filhos, dos maridos, elas iam procurar Bezerra de Menezes, porque sabia que Bezerra era um homem muito bondoso e que não deixava ninguém sair de lá sem um atendimento, mesmo que não tivesse dinheiro para pagar. Então, nesse dia, Bezerra tinha passado o dia inteiro atendendo muitos e muitos casos desses. E aí ele foi para casa cansado, muito cansado. E quando chega em casa, ele encontra a sua filha, a sua pequena filha, né, muito adoentada, né, com muita febre, muito adoentada, muito abatida, né, e a esposa de Bezerra, obviamente, também aperreada, né, porque estava lá com a filha doente, né. E o que acontece é que naquele mesmo dia, né, a filha de Bezerra, que se chamava Evangelina, inclusive essa menina de Bezerra, que se chama Evangelina, Amadeu e os demais, ela desencarnou com 18 anos de idade. Olha só, Bezerra passou por muita situação de provação difícil, né? Então essa filha dele, ela desencarnou com 18 anos de idade, desencarnou muito jovem, né? Então a Evangelina, a filha de Bezerra, estava muito doente. Naquele momento em que ele chega em casa e que encontra a filha doente, bate a porta dele uma mulher desesperada, dizendo que está com um filho com muita febre há muito tempo e que estava precisando que Bezerra fosse lá atendê-lo, né? E Bezerra, naquele momento, olha para a esposa olha para ele com um olhar, diz para ele: homem, não vá, nossa filha também está aqui doente, né? E Bezerra diz para ela: olha, eu vou ter que ir, eu vou atender essa mãe desesperada, fique aqui, eu vou fazer uma oração por Maria, vou pedir a Maria Santíssima para que ela ajude nossa filha. E se Deus quiser, ela vai estar melhor quando a gente voltar. E lá vai Bezerra a pé, gente, subindo os morros carioca, porque era a pé que se fazia esse trabalho nessa época, né? Subindo os morros carioca, né? Com muita dificuldade. Chegou lá, encontrou a criança extremamente abatida, ajudou, medicou, deixou até um pouco de dinheiro lá na mesa para que a mãe comprasse remédio e voltou para casa aflito, né? Muito aflito, porque tinha deixado a menina em casa doente. E quando chegou em casa, o silêncio era enorme. Então ele pensou logo: será que a menina desencarnou? Meu Deus, será que ela piorou? E quando ele entra em casa, a esposa num sono sossegado, a filha também. Ou seja, a filha tinha ficado curada, né, naquela saída de Bezerra. Aí vocês vejam como um homem desse, ao mesmo tempo, vê em toda a humanidade, né, seus familiares, porque Bezerra chegou ao ponto de, como Jesus, considerar toda a humanidade como sua família, né? E naquele momento ele sair de casa deixando uma aflição em casa, mas ao mesmo tempo tendo a fé necessária de que a caridade que ele estava fazendo iria ao mesmo tempo colaborar com a própria filha, porque os bons espíritos, aqueles que fazem o bem aos outros, eles recebem do alto sempre a ajuda necessária. Então são situações que nos mostram a grandiosidade desse espírito que até hoje nos ilumina os caminhos, os passos, as almas doentes, as almas quebrantadas, as almas desesperadas. Pede por Bezerra de Menezes, peçamos por ele, porque ele continua a ser o médico dos pobres.
mas agora o médico das almas dos pobres de espírito. Esse é o grande Bezerra de Menezes. Amadeu, você está sem microfone. Liga aí, por favor. Não estamos lhe ouvindo. Meu microfone está ligado. Vamos ver se Renato viu. É com você, Renato. Chegou agora? Renato vai falar. Perfeito. Ouvi falar que na Umbanda e no Candomblé, Bezerra veste a túnica de Pai Joaquim. É verdade? Hilda de Nazaré. Muito bem. É com você, Renato. Doutor Bezerra é um espírito de grande luz, de uma sinceridade muito grande, e ele atende em qualquer lugar. Tanto faz ser num centro evangelizado, numa Federação Espírita Brasileira, como ele poderá atuar também lá na Umbanda, nos centros de Umbanda. Ele não tem canto para fazer o bem. Qualquer canto ele vai. Para você ver como são as coisas, no dia do seu aniversário, normalmente, nós temos essa informação, que em vez dele ele estar atuando aqui na costa terrestre, ele vai aos cantos mais difíceis da Terra para tentar ajudar aqueles que são necessitados. Olha, com isso, doutor Bezerra ele atende em qualquer lugar. Às vezes, nós temos alguns anos atrás, Divaldo falou uma história muito interessante. Ele foi a um certo local, provavelmente um centro de Umbanda, que ele também ia. Divaldo tem aquela história, fez um trabalho muito grande nos postíbulos de Salvador. E quando chegou lá, Divaldo olhou e disse: doutor Bezerra, o senhor aqui? Então, ele pode ter atuado, ele atua em qualquer lugar. Não é preciso... aonde existe sofrimento, isso que ele prometeu a Maria Nazaré, disse a Maria Nazaré. E quando houver uma dor, sofrimento, na face da terra... Oi? Onde houver a dor e o sofrimento na face da terra, ele queria ficar aqui entre nós. Então, é verdade. Mas o Pai Joaquim, isso é uma denominação de nomes. Por exemplo, quando nós chegamos aqui, um nome, muitas vezes, não importa. Porque se nós não estamos sentindo, não estamos vendo, o Espírito pode dizer qualquer nome. Por exemplo, eu posso chegar no caso o caso de Chico. Um espírito chegou e disse: olha, eu sou Allan Kardec. Aí Chico disse: você é Allan Kardec? Como vai Emelinha? Como vai minha esposa? O espírito ficou assim: Chico, eu não entendo. Você é difícil demais para tentar trazer mensagens que não é real. Aí, então, é esse caso que nós temos que colocar na nossa condição de espírita. E nós temos também de fazer o que ele fez, em qualquer lugar, em qualquer canto. Quando nós saímos para fazer o bem, é o que é importante. Muito bem. Pode falar, Alexandre. Amadeu. Pode falar. Amadeu, eu só queria complementar aí o que o nosso amigo Renato falou. Realmente, Bezerra veste sim a túnica do Pai Joaquim na Umbanda. E isso é importante a gente dizer demais, que é para muitas vezes a gente quebrar o preconceito que as pessoas têm com outras religiões, tá? O preconceito que muitos, inclusive espíritas, têm com as religiões de matriz africana. Lá existe comunicabilidade da mesma forma com o mundo espiritual, lá existe a caridade, lá existe o amor ao próximo. Então, se o Bezerra, que a gente conhece tão bem nas hostes do espiritismo, está lá na Umbanda também atendendo, isso só nos mostra o quanto a gente tem que ter respeito pelas outras religiões,
amor pelos outros, que também, através das outras religiões, realizam sua atividade em prol da humanidade. Tá bom? Era só isso que eu queria complementar. Maravilha. E só para concluir o raciocínio, explicando aí a nossa irmã Hilda Nazaré, eu vi do próprio... meu Deus, agora fugiu o nome dele, o baiano, rapaz. Ô, Tavares, me ajuda, o Tavares, aquele que você entrevistou dias atrás. Raul? Não, o outro baiano, o baiano, que tem um centro lá em Salvador. Eu sei quem é, mas eu também não estou lembrado do nome, não. Tem um branco agora. Tudo bem, deu 2. Né? Aí ele contou, ele foi fazer uma palestra na comemoração de aniversário de um centro espírita lá no interior da Bahia, lá nos Cafundós. E ele fez a pregação evangélica, depois ficou sentado à mesa e viu as pessoas se acotovelando, se imprensando para tomar passe, porque a casa era pequena, não tinha uma cabine de passe, e aí aglomeraram-se, 90% das pessoas se aglomeraram lá num canto para tomar passe com o irmão, um passista. O passista estava lá, fazendo encenações, respirando fundo, gesticulando, transpirando, parecia até que estava carregando os sacos lá no porto. E lá do outro lado, tinha uma senhora idosa, bem magrinha, uma velhinha, estava lá concentrada. Aí ele levantou e foi lá tomar passe com a irmã. Quando ele sentou, que fechou os olhos, o irmão Bezerra de Menezes colocou a mão nos lábios e pediu silêncio. Aí ele tomou o passe, rejuvenesceu-se. E aí, quando terminou, perguntou àquela senhora, minha irmã, a senhora Medrado, José Medrado. Aí perguntou àquela senhora, a senhora sabe quem é o espírito que trabalha com a senhora no passe? Ela disse, é Pai Joaquim. Era, na verdade, irmão Bezerra de Menezes. E aí, por incrível que pareça, Medrado volta, senta à mesa, concentra-se e observa que aquele médium estava vinculado a um espírito obsessor que estava lá fora, estava vinculado a ele, uma corrente energética vinculada do obsessor àquele médium. Aí as pessoas confundem, por exemplo, simplicidade com fragilidade e etc. Já temos pergunta no ar, mas aí manda ver, Tavares. Antes disso aí, a nossa irmã Alcineide Sérgio estão ouvindo a web rádio, né, pelo aplicativo. Mandaram uma mensagem dizendo que o som está lá tinindo. E aí tem Obrigadão, minha querida. Que Deus abençoe e proteja. O filme Bezerra, O Diário de um Espírito, o que o senhor Amadeu acha desse filme sobre Bezerra? Cristina da Candelária. Bom dia, Cristina. Paz e luz com Jesus. Eu vou fazer o seguinte, seguindo a sequência, eu vou passar para o nosso irmão Delcio, na sequência a gente complementa, porque já estamos chegando no final. Ô, Tavares, é tão pouco tempo. Vamos lá, seu Delcio. Olha, pessoal, é interessante essa questão de a gente colocar aqui, vir à tona, essa questão de religiões, porque é o seguinte, Dr. Bezerra, Chico, esses grandes espíritos, verdadeiramente eles aprenderam a lição de Jesus. Então, eles não faziam mais distinção sobre religião. Essa questão de picuinhas, de distinção sobre religião, ainda é da natureza da terceira ordem, do espírito preso terra a terra que nós somos. Esses espíritos já não se prendem mais nessa qualidade de ficar com religião A, com religião B ou C. Eles trabalham em nome de Jesus, trabalham para Jesus, a servir a humanidade, com o amor que Jesus o indicou. Então, para eles atuam tanto dentro da casa espírita, como dentro da casa de Umbanda, como dentro de qualquer denominação religiosa. Eles não se prendem mais a isso, né? Eles já aprenderam a verdadeira lição. E nós ainda estamos aqui aprendendo, né, amigo? Tomara que nós possamos adquirir um pouquinho de sabedoria desses espíritos para compreender que as religiões são necessárias, que todas elas são necessárias. Nós estamos onde está o nosso coração. Então, essa é a resposta para aqueles que perguntam que religião você congrega ou que religião você gosta ou não. Eu estou onde está o meu coração, mas eu amo e respeito todos os irmãos de N religiões. Então, o filme Bezerra, O Diário de um Espírito, a pergunta para o senhor Amadeu, mas eu posso estar respondendo. É um belo filme, ele precisa, sim,
está sempre vindo para que a gente possa conhecer essa história do Dr. Bezerra, porque o filme ele traz informações que, às vezes, nós espíritas desconhecemos. Então, o filme traz essa tona, e é preciso estar sempre colocando o filme aí em produção, em atividade, para que nós possamos estar relembrando e não deixar que um espírito da natureza do Dr. Bezerra caia no nosso esquecimento, né? Até porque é um incentivo para nós. Todas as vezes que nós vemos a história de Chico, a história do Dr. Bezerra, a história de Madre Teresa, a história do Evangelho, né, de Jesus, são lições que nós temos para o incentivo, para que nós possamos acordar, para que nós possamos buscar essa interação com os outros irmãos. Maravilha, meu querido irmão, nós estamos chegando ao final do programa, mas só corroborando aí com as informações do nosso querido Delson. Na verdade, o filme tem muitas coisas que é o resultado de uma pesquisa, e o Souto Maior ele é muito, muito feliz da sua pesquisa, na exposição da vida de Bezerra de Menezes. Esse filme é realmente de uma importância capital para nós. Mas para quem já leu, por exemplo, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, para quem leu Bezerra de Menezes, Médico dos Pobres, para quem já conversou sobre Bezerra de Menezes com pessoas mais antigas, espíritos mais maduros, a gente sabe que ali tem uma insignificância da importância de Bezerra de Menezes. Na verdade, não corresponde nem de longe. É uma pálida imagem do que foi e do que é Bezerra de Menezes, mas não deixa de ser um trabalho extraordinário e que deve ser visto, como muito bem disse o nosso irmão Delcio, deve ser visto por muito mais pessoas, porque, inclusive, a exemplo do Ramiro Gamas, é justamente esse contato com Bezerra de Menezes que transforma as pessoas, que mudam, que fazem com que as pessoas encontrem o caminho da Seara de Jesus a partir dos exemplos vivos de Bezerra de Menezes. Mas nós estamos chegando ao final, e aí gostaríamos das considerações finais, porque não acaba aqui. Nós ainda temos hoje à noite, temos amanhã e no domingo. Aí no domingo nós vamos fazer o ápice da vida de Bezerra de Menezes. Eu, Alexandre, Renato, Delcio, Tavares, e outros, Soares, e outros mais que vão aparecer aí, e nós vamos tentar dizer mais alguma coisa que ainda não foi dita com relação ao nosso irmão Bezerra de Menezes. Mas, como muito bem disse o nosso irmão, um programa, um dia, uma semana, é muito pouco para a gente expressar a grandeza desse espírito que nos amam. E aí me faz lembrar o quanto esse espírito amorável se preocupa com a causa de Jesus e com todos nós. Certa vez, eu conversando com ele lá no Bezerra de Menezes, eu pedindo orientação a ele, que eu ia muito lá na cabine, meu irmão, nós estamos fazendo as coisas assim, 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 não dá certo. Ele disse, meu filho, você sabe que a administração da casa é de vocês. Agora, se eu estivesse no lugar de vocês, eu faria assim, eu fazia assim, aí dizia o que eu tinha que fazer. Muito obrigado, meu irmão. É brincadeira, né? E aí ele disse que todos esses irmãos, independentemente de onde estejam, todos esses irmãos que ele congregou nos mais variados lugares onde eles estavam e trouxe para a Seara de Jesus, porque nós não somos trabalhadores do presidente da casa espírita, dele, de Bezerra de Menezes, nós somos trabalhadores de Jesus e devemos agradecer isso ao nosso Pai e ao Mestre Jesus, que nos escolheu para que pudéssemos ser assim, espécie de trabalhadores com as nossas limitações na causa de Jesus. Tá ok? Mas aí eu gostaria de começar, Dona Francisca, nas considerações finais, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações e fizesse também a prece final. E na sequência... Ela caiu. A internet dela caiu, Amadeu. Caiu? Então vamos continuar. Então, Alexandre, com as suas considerações finais e os nossos sinceros agradecimentos pelas luzes, pela sabedoria exposta aqui nas nossas conversas sobre Bezerra de Menezes. Deus abençoe, meu irmão. Amadeu, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer aqui de estar mais uma vez ao lado do nosso amigo Delcio, grande querido amigo Delcio, nosso amigo Renato, do seu lado, meu mestre Amadeu Ferreira, né, e de nosso amigo Tavares,
mais uma vez falando sobre o Espiritismo e agora sobre essa figura extraordinária que é o Bezerra de Menezes. A única coisa que eu queria deixar para os ouvintes da rádio, Amadeu, como consideração final, é que a gente possa se espelhar no exemplo de Bezerra de Menezes, que a gente possa sempre se espelhar em Bezerra para que a gente faça o bem às pessoas. Sempre que a gente estiver na dúvida, vamos pensar em Bezerra, porque ele vai nos incitar a fazer o bem, porque é isso. A especialidade de Bezerra é essa, é nos ajudar a encontrar o caminho de amar uns aos outros, de fazer o bem uns aos outros, sem nenhum interesse por trás, sem nenhum... Fazer o bem de forma caridosa, de verdade. Então, sigamos o exemplo do grande Bezerra. Obrigado, meu querido. Obrigado, Renato, Amadeu, mais meu uma querido vez. irmão, suas considerações finais com os nossos sinceros agradecimentos. Olha, no entendimento, nós estamos aqui sempre falando daquilo que Bezerra fez. Casos e mais casos nós sabemos que temos para contar. Mas muitos de nós entramos numa rede para falar sobre os seus casos. E nunca nós contamos aquilo que ele fez por nós. Então nós ficamos, às vezes, falando algo que ele fez, mas esquecendo de dizer o que ele fez por nós. Então, eu, na minha concepção, na minha maneira de ser, desde 82, eu não sei como agradecer, ser grato a esse grande espírito que se chama Bezerra de Menezes. Isso aí, eternamente, eu vou ficar devendo a esse nobre espírito. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Obrigadão, meu querido, que Deus o abençoe e proteja. Voltaremos a conversar depois do programa, tá ok? Obrigadão, meu querido. E aí, okay. O nosso irmão Delso, que Deus o abençoe. Muitíssimo obrigado pela sua participação, meu querido. Suas considerações finais. Uma gratidão a todos os amigos aí que nos inspiram, né, no aprendizado, amigos encarnados, como estamos aqui nessa luta terrena para vencer nossos próprios desafios, e aos amigos espirituais, incluindo o Dr. Bezerra, incluindo o Chico, né, esses irmãos que tanto nos inspiram através das suas obras, através das suas atitudes, e que eles possam continuar conosco, sempre nos inspirando a ser o homem de bem, verdadeiramente a ser o homem de bem. Se a gente conseguir buscar essa inspiração para seguir buscando esse caminho do homem de bem, eu acho que nós estamos, acredito que nós já estamos incorporando o Evangelho de Jesus na sua plenitude, né? Na sua essência, na sua simplicidade. Então, eu agradeço a todos vocês, ao nosso mestre Amadeu, a Alexandre, a Renato, a dona Francisca, ao amigo Tavares. Amadeu, eu também me tornei um grande fã seu, não é só pelo seu conhecimento, mas também pela forma como você nos inspira, como o senhor nos passa esse seu cabedal, esse manancial de água, como diz minha esposa. Então, eu só tenho a agradecer com gratidão. E essa gratidão, ela é imorredora. Carregarei comigo. Um abraço a todos e um bom dia a todos. Muita paz e muita luz. Beijo no coração de todos. Muitíssimo obrigado. Um abraço, meu querido. Que Deus o abençoe e proteja. Um abraço ao nosso irmão Wilson José da Hora de Recife, da Terrinha. Que Deus o proteja, meu querido irmão. Um bom dia para todos. Aline Ribeiro, que Jesus abençoe e proteja, minha querida. Angélica Santana, bom dia a todos. Que Deus a ilumine e fortaleça. Fueiro Quintal, meu querido, me parece que é amanhã que a gente vai conversar, não é isso mesmo? Que Jesus o cubra de bênção e paz. Que Deus ilumine, meu irmão. Ana Maria Oliveira de Araújo, essa criatura amável, meu amor. Que Deus abençoe e proteja, meu querido. Que Jesus a fortaleça e que tenha muita tolerância com esse espírito velho aqui sofredor. Jesus a proteja. Gostaria de, antes de fazermos a prece, gostaria de deixar uma orientação do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, é um trecho muito pequeno, sobre o apostolado da medicina. Isso está no livro de Ramiro Gama, e eu acho que é de importância para aqueles que se utilizam dos recursos da medicina e de outras profissões, transforma em instrumento de caridade e os que transformam em instrumento de comércio. E dizer o seguinte:
é a história número 33, Apostolado da Medicina. Deixou para seus colegas o retrato do verdadeiro médico que deseja fazer da medicina um apostolado. Aqui transcrevemos seus conceitos incertos num de seus livros. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher uma hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acorde por estar com visita, repetindo, o que não acorde por estar com visita, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, e por ser alta noite, mal o caminho e o tempo, fica longe o morro, e que, sobretudo, pede um carro a quem não pode pagar a receita. Ou diz que a quem lhe chora na porta que procure outro. Isso não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para o outro o anjo da caridade, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazer a única espátula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nas vias ou nos vai-e-vens da vida. Que página famosa, emocionante e digna de um apóstolo. Deveria ser lida e relida, trilhidas, por quantos fazem da medicina um negócio lucrativo, por isso mesmo que sem assistência espiritual enterram os talentos e agravam suas missões. Seus doentes saem dos seus consultórios mais doentes do que descrentes, mais desprezados. Os verdadeiros médicos, como os verdadeiros professores, procuram curar, encaminhar o espírito à roteira do bem, à disciplina do amor, ao carreiro da caridade, e torna-se cada vez mais ricos da amizade dos clientes e alunos, das bênçãos de Deus, adquirindo uma boa consciência e a paz do dever cumprido. Com essa mensagem, nós vamos pedir ao querido irmão Bezerra de Menezes que se digne assistir o nosso irmão Isoldino Rezende. Lembro-me que o nosso irmão João Horácio estava conosco aqui e o irmão dele estava enfermo no Rio Grande do Sul, ele é gaúcho. E aí ele teve um insight, pegou o avião e foi visitar o irmão. Assim que chegou lá, cumprimentou o irmão desencarnou. E aí ele me telefonou, desesperado, Amadeu, eu cheguei aqui para visitar meu irmão, me deu vontade de vir visitá-lo, eu sabia que ele estava doente. Quando cheguei aqui, conversei com ele, ele desencarnou imediatamente. Fala aí com o irmão Bezerra de Menezes. Aí eu, na época, eu estava trabalhando lá no Bezerra e fui lá falar com o irmão. Quando eu cheguei lá, falei, o meu irmão Horácio, ele disse, eu já sei, meu irmão. Já socorremos o irmão dele, já colocamos ele no hospital espiritual lá no Rio de Janeiro, porque as energias lá onde ele estava não eram compatíveis com a sua natureza. Então já fizemos o socorro. Não me deixou nem falar. E aí eu tenho certeza que o nosso irmão Bezerra de Menezes, como médico dos pobres, esse coração amorável, que não temos adjetivo para qualificar a sua grandeza, nesses instantes estará pessoalmente e através dos seus irmãos de caminhada, assistindo nossos irmãos Isoldino Rezende, conduzindo para o devido refazimento, com as bênçãos e a proteção de Jesus. São os nossos pedidos, os nossos desejos. E vamos concluir o nosso programa nesta manhã, fazendo aquela oração decorada do próprio irmão Bezerra de Menezes, que nada mais justo do que fazermos essa rogativa em seu nome. Senhor, abençoai-nos, Pai misericordioso, pelo acréscimo da tua misericórdia, permitir que os teus mensageiros do amor possam nos assistir nas nossas dificuldades, nas nossas dores. E nós te rogamos, Senhor,
as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem a teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faz, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve e a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentar as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, que sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Mestre amado, irmão Jesus, dignai-vos receber as nossas rogativas e transformai-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, que possas espargir as tuas bênçãos sobre todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual, em conformidade com o teu amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai, para com todos nós. Com esses propósitos, Senhor Jesus, pedindo a anuência de Deus, nosso Pai, e a tua permissão, para concluirmos nesta manhã o programa Nos Domínios da Mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz, no Facebook, e agradecendo aos irmãos que estiveram conosco no programa de hoje, os presentes e os ausentes, e que essas mensagens de amor possam chegar aos corações necessitados por esses Brasis e por esses mundos afora. Muito obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade. Bom dia, Brasil!